Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre reconexão. É muito natural e vou te dizer até saudável o casal que ele consegue fazer esse movimento, ó, perto e longe, perto e longe. Não só na vida a dois, no relacionamento, mas no nosso trabalho também. Tem hora que a gente está perto do trabalho e tem hora que a gente está longe do trabalho. Então, esse processo de perto e longe é um processo natural e saudável dentro de um relacionamento. O que é que não é saudável? É quando esse casal que está junto, ele começa a se afastar, mas ele não consegue fazer esse movimento. Ele não consegue. Ele só se afasta. E cada vez mais ele vai se distanciando do outro. Então, a aula de hoje fala de reconexão. Então, se você parar para pensar, lá no início do seu relacionamento, algo te conectou ao seu cônjuge. Algo fez chamar a sua atenção, algo te, digamos assim, te despertou. E você começou, aquela pessoa começou a, digamos assim, você começou a ter interesse. Você começou a ter interesse pelaquela pessoa. E essa parte de querer, de se interessar por essa pessoa, o que aconteceu? Você começou a viver um processo de influência. Seja na vida dois, seja naquilo que você assiste até na rede social, sabe? Isso também tem a ver com a influência. Nós somos influenciados por muitas situações na nossa vida e não percebemos. E esse processo de influência, ele primeiro se dá com uma atenção, com uma chamada, com algo que desperta. Quando aquele algo que desperta chamou a atenção, os meus olhos, eles começam a ficar mais... ele começa a ser mais direcionado para aquilo. Então, sempre que aparece, eu olho, eu presto atenção, eu paro para ouvir, eu paro para ver. E isso começa a ser, esse processo da influência começa a fazer parte da vida dois. Então eu falei que é saudável o casal que vive esse movimento do perto e longe. O que não é saudável é quando esse casal ele se afasta, e é para isso que a gente está aqui hoje falando sobre essa aula sobre reconexão. Então, se algo lá atrás chamou a atenção, com o passar do tempo não chamou a atenção mais. Foi perdendo a admiração, foi perdendo o desejo, foi perdendo a influência, foi perdendo. E esse casal só vai se afastando, se afastando e se afastando. Como a gente faz esse processo da reconexão? É da mesma forma como teve o início. Uma chamada de atenção para as boas atitudes, uma chamada de atenção para aquilo que não se fazia e agora está começando a fazer, uma chamada de atenção para o cuidado próprio, porque se você olhar nesse processo da reconexão, a gente perde muito na vida dois, é quando a gente deixa de olhar para si próprio e somente olha para o outro. E somente aí começa um lastro, né, de situações dentro de um relacionamento. Quando eu deixo de olhar para mim e eu começo a olhar somente para o outro outro começa a olhar e fala, não tem mais nada para admirar. Aquela pessoa que se cuidava não se cuida mais. Aquela pessoa que era alegre não é mais. De alegre passou a ser reclamona demais, rabugento demais, nada tá bom. E não comece a olhar como a vida a dois, muitas das vezes, a pessoa, quando ele não consegue fazer esse movimento e só vai se afastando, ele começa a pontuar essas coisas. Nossa, mas ela fazia isso. Ele fazia dessa forma e hoje não faz mais. Ela fazia dessa situação e hoje nada mais acontece desse jeito. Então perceba que a desconexão ela começa dessa forma, com aquilo que fazia de bom e não faz mais. Então o processo da reconexão é primeiro olhar para si. O que é que eu fazia e não faço mais? Qual é a forma que eu me cuidava e eu não cuido mais?
Qual é a forma que eu vivi a minha vida? A minha vida poderia ser uma vida alegre, feliz, e chamou a atenção do outro pelo fato de eu ser alegre. Mas conforme foi viver a dois, foi se perdendo essas situações e o outro só consegue ver a parte ruim, a parte difícil. E aí começa a perder tudo isso. Então, primeiro ponto, olhe para a sua vida da seguinte forma: a reconexão não é a perfeição, não. A reconexão não é fazer vocês serem parecidos, também não. Mas a reconexão é fazer vocês viverem em paz. É para conservar a paz dentro do relacionamento, mesmo na hora que esse casal estiver um pouco distante. Mesmo na hora que esse casal estiver um pouquinho afastado, eles consigam ter paz dentro de si. Entende? Então, quando eu falo que sobre não ser parecido, quando eu falo que não é a perfeição, porque muitas das vezes a gente carrega exigências muito descabidas dentro da vida a dois. A gente se ilude muito com a rede social, com aquilo que a gente vê muitas das vezes na vida dos outros que nem é verdade, né? E a pessoa se ilude demais. Ai, o fulano, nossa, ele abotou o sapato no pé dela, ele leva flores todo dia, ele leva café da manhã. Gente, não se iluda com isso. Isso faz parte de 1% de um relacionamento. Mas a vida mesmo diária de um casal não é só isso. Claro que não. Nós temos trabalho, nós temos muitas demandas na vida para cuidar. Nós temos muitas situações comprometedoras e difíceis de ser resolvida. Então, viver nesse mundo da ilusão é só viver um desgaste e olhar e falar assim: não é possível viver a dois. E muitas vezes a pessoa olha a vida dela dessa forma. Então, para você fazer esse movimento da reconexão, olhe aquilo que é possível dentro do seu relacionamento, dentro da sua vida, na sua vida. Olhe aquilo que é possível. Porque às vezes o nosso olhar está só naquilo que é impossível. Ai, o fulano, ai, ele não faz isso, ai, ela não faz aquilo outro, ai, ele deixou de fazer, ai, isso aqui. A gente só vive focado naquilo que a gente não tem, mas a gente deixa de focar naquilo que tem. Então, esse movimento de desconexão é um movimento perigoso. Então, se você está passando por esse momento, digamos assim, é hora de arregaçar as mangas, sabe? E trabalhar. Trabalhar o quê? Para uma reconexão dentro das suas possibilidades. Por que eu falo dentro das possibilidades? Porque muitas das vezes o casal ele tem uma demanda de trabalho, um horário muito exigente. E ele quer fazer esse movimento de reconexão e quer passar o dia todo junto. E acha que para isso vai ter que fazer dessa forma, tomar café todo dia junto. E muitas das vezes não é possível. Então aprenda a olhar para a sua vida naquilo que é possível. O que é possível resgatar nessa conexão. Porque olha que eu falei, o processo da reconexão, ele se dá pela admiração. Então, primeiro algo me chama atenção. Depois que chama atenção, eu começo a admirar aquilo. Aquilo começa a me atrair. E eu começo a ser influenciado por aquilo. A partir do momento que eu começo a ser influenciado, eu começo a viver esse movimento de troca. Sabe? Uma pessoa dá, eu recebo. Eu dou e a pessoa recebe. Começo a viver esse movimento de troca. Então, isso é um processo de quê? O processo da reconexão, ele precisa passar também por isso de novo. Atenção, admiração, para ser influenciado para a mudança. Porque se você não pode mudar o outro, você tem que mudar a si próprio. A partir do momento que você muda a si próprio, você causa um movimento que vai também ser um instrumento de motivação, de mudança na vida do outro. Então, não é esperar pela mudança do outro,
Não é achar que o outro tem que fazer esse movimento da reconexão. Não, comece por você. Comece a fazer a mudança que você entende que é possível fazer. Comece a realmente arregaçar as mangas e começar a trabalhar naquilo que é possível. Para quê? Para que você possa ser instrumento de motivação na vida do outro. E vou te dizer algo. Olha, muitas das vezes, o simples fato da gente poder se acalmar um pouco já ajuda muito. Já ajuda muito. Não resolve o problema, mas só pelo fato de você chegar em casa e encontrar uma pessoa mais calma e relaxada, você já vai mais tranquilo. Porque muitas das vezes a gente já vai para casa com esse movimento. O que me aguarda em casa? O que me espera? Já sei que chegar em casa não vai estar nada bom. Então, só em você se acalmar um pouco, já é um movimento que vai também influenciar, sabe, a vida do seu companheiro, da sua companheira. Só em você se acalmar um pouco, você influencia o outro. Porque talvez o outro está chegando todo armado, porque está achando que vai chegar em casa pronto para o ataque. Quando ele chega lá, ele encontra outra pessoa. Ele encontra uma pessoa em paz, ele encontra uma pessoa mais branda, uma pessoa mais sossegada, uma pessoa que não está naquele movimento de ataque. E quando ele chega, ela chega e encontra aquilo, a pessoa se desarma. Então, o movimento da reconexão, ele também começa pela calma. Hein? Ele começa também pela calma. O quanto eu consigo parar de atacar e eu me acalmo, para que o outro consiga me olhar, para que o outro consiga olhar para mim e comece a ver um movimento e ter um movimento de admiração. Você não admira aquilo que você rejeita. Não admira. De forma nenhuma. Se você está rejeitando algo é porque não tem admiração. Então pense sobre isso. Muitas vezes a gente quer fazer esse movimento na força, na marra, na pressão, e isso não funciona. O movimento da reconexão, ele começa quando eu consigo me acalmar. Ele começa quando eu consigo mudar a minha vida. Quando eu consigo fazer movimentos que vai fazer com que o outro comece a olhar para mim de forma diferente. Então eu vou te dar um exemplo de um casal que eles precisavam, digamos assim, a mulher, ela precisava muito cuidar da saúde dela. Mas era aquela mulher que ela não tinha ânimo de cuidar da saúde. Não se alimentava corretamente, não tinha prática de exercício, nada. E aquele marido falava, mas nada resolvia, ela não tinha força. E fazendo um trabalho junto com aquele casal, ele começou a entender isso. Ele falou assim, eu vou fazer essa mudança que eu preciso. E ele começou a fazer uma prática de atividade física. Ele começou na hora da refeição, ele falou assim, não, eu não vou tomar refrigerante. Eu não vou tomar nenhum tipo de bebida na hora do almoço, na hora da janta. Ele próprio começou a fazer aquilo. Ele parou de cobrar. E aquela cobrança estava gerando um desgaste tão grande no relacionamento, porque a mulher ela tinha muita dificuldade de ouvir as cobranças daquele marido em relação à sua saúde, em relação ao autocuidado. Quando ele começou a fazer aquilo, ele se desarmou totalmente daquelas cobranças todas que ele fazia. E ele começou a ele próprio fazer aquilo. Aquilo começou a gerar um bem-estar na vida daquele homem. Aquela mulher ela começou a olhar aquilo. Devagarzinho aquela situação começou a admirá-lo. Ela começou a admirar a força de vontade daquele homem. Ela começou a olhar o quanto ele estava se preocupando com a saúde. E aquilo gerou nela motivação suficiente para que ela também começasse a fazer mudanças. Começou no movimento sutil, no movimento leve, no movimento lento, mas começou. E aquilo foi o suficiente para aquele casal fazer mudanças na vida deles.
Então perceba como você próprio mudando, você pode ser um instrumento de motivação na vida do seu companheiro. Vou te dizer algo também muito. O seu companheiro, o seu cônjuge, ele precisa muito mais da sua força na hora do incentivo do que essa força do ataque. Dá muito mais resultado. Dá muito mais resultado quando a gente consegue mudar o outro, quando a gente consegue influenciar a vida do outro. Por quê? Porque ele próprio vai fazer a mudança. Foi da vida dessa mulher. Ela própria começou a olhar a vida daquele marido e começou a fazer as mudanças necessárias que ela precisava. Entende? E ela começou a cuidar dela, começou a cuidar da saúde. E ela, com isso, ela aumentou, a autoestima dela foi lá em cima. Ela começou a se sentir melhor e aquilo trouxe um benefício muito grande para a vida dos dois, para o relacionamento. Então perceba que a reconexão, ela começa em você. A reconexão, ela não começa no outro. Ela começa nos pequenos movimentos que você pode fazer e com isso você também influenciar a vida do seu cônjuge. Que Deus te abençoe.